Igreja, vamos estar as nossas harpas no número 202. 212. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Os guerreiros se preparam para
Jonas 4. O descontentamento de Jonas é a resposta do Senhor. Mas desgastou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Peço-te, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento. Então Jonas subiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou o bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? Ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer? Que ele uma noite nasceu, e ele uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Aqui Deus fala, né? Ele está falando por que Jonas se irou. Jonas se irou porque Deus, ele sabia que Deus era misericordioso e piedoso. E no coração de Jonas, ele queria que Deus destruísse Nínive. É a famosa oração contrária contra a vida do seu próximo. E aqui Jonas ficou irado. Ele começou a falar para Deus que ele preferia morrer do que viver. Quando uma pessoa é muito amargurada da vida, trazendo para nós, tem pessoa que é tão amargurada da vida que ela só deseja o mal do próximo. Só que ela se esquece que quando nós desejamos o mal do nosso próximo, Deus, pela divina misericórdia, Deus tem compaixão daquele que nós estamos desejando o mal. Mais para frente vai falar que Deus, ele perdoou aquela cidade. Deus teve compaixão daquele povo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, porque eles não conheciam. Só que Deus enviou Jonas para Jonas ir lá, e Jonas fugiu. Eu pensando, se Deus me dá uma ordem, para mim até, por exemplo, a irmã Josi dá um recado, aí eu não quero dar, porque eu quero ver a destruição dela. Quem que Deus vai destruir? Ela ou eu que fui covarde de não fazer a vontade de Deus? Quem vai se destruir sou eu. Porque Deus, ele nos usa para fazer
Se naquela época já tinha esse coração maldoso, imagine hoje. E a Bíblia nós não temos que ler e falar, não, é aquele passado, não é o passado, é o que vivemos hoje. Porque a palavra nós estamos lendo ela hoje. O que aconteceu lá que Deus trouxe para nós hoje. Para nós que viemos para a casa do Senhor e viemos aprender. Não adianta eu estar na casa de Deus e só querer o mal do meu próximo. Meu próximo não pode olhar com o olho torto. Eu não suporto aquela pessoa, eu não suporto esse ciclano. Quem é você para falar isso? Deus, Ele é piedoso, Ele é misericordioso. O pastor Alberto, o pastor Manuel ia saber expressar bem esse texto. Será que sua visão é tão limitada quanto a de Jonas? Não devemos nos esquecer de que, na verdade, nós não merecemos ser perdoados pelo Senhor. Porque nós não merecemos, igreja. Nós não merecemos. E Deus, Ele nos perdoa. Aleluia. E aquele povo lá, Deus perdoou eles. Jonas fugiu do compromisso de transmitir a Nínive a mensagem de Deus sobre sua destruição. E em seguida ele desejou morrer, porque essa destruição não mais aconteceria como se esqueceu tão rapidamente da misericórdia que receberia de Deus quando estava dentro do peixe. Ele se esqueceu. E quando ele estava dentro do peixe, e ele sobreviveu, porque Deus teve misericórdia dele também. E nós queremos ser os bonitinhos, ser os bambambam. Eu não vou para o culto por causa de fulano, eu não vou para o culto por causa de pastor, eu não vou para o culto por causa de igreja. Nós temos que falar, Senhor, me perdoa. Eu sou pobre, miserável, pecador. Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou falando. Grande será a tribulação. Grande será a tribulação. A guerra está aí. Irã, Iraque, Estados Unidos. Daqui a pouco o Brasil está se juntando. Ou nós nos achamos bonitinhos que não vamos ser atingidos. Vamos ser atingidos. Mas aquele que estiver firme, buscando ao Senhor, clamando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, nos ajude a passar por tudo isso, Deus vai nos ajudar. Não acha que eu vou ficar em casa bonitinha? Ah não, o pastor Manuel está lá se virando, ralando o joelho no monte, dentro da igreja, pastor Alberto, 1, 2, 3 irmãos de oração, eu estou em casa bonitinha, eu vou ser salvo. Cuidado, irmão. Cuidado. Porque Jesus, Ele não olha, Ele vê, Ele sabe que aquele remanescente que ainda vem para a casa dele, que ainda é fiel na casa dele e que busca verdadeiramente a presença dele, para estar nos guardando a nossa vida, guardando o nosso emprego, guardando a nossa vida e guardando a nossa saúde, guardando o nosso lar. Mas para isso nós temos que estar buscando, temos que estar firme na rocha, que é buscando o Senhor. Essa palavra de Deus em Jonas, ela é forte. Ela entra lá dentro da alma. Ela entra dentro da alma. Porque é o que acontece hoje. É um tal de um querer orar contra a vida do outro, querer o mal do outro. E Deus não ensina isso para nós. Deus não nos ensina isso. Deus nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Inimigos, não está dizendo orar por aqueles que não querem vir para a casa de Deus ter compromisso com Ele. Ah,
Não é tempo de nós ficarmos cocheando os pensamentos. Nós estamos aqui, mas não quer dizer que nós estamos salvos, não. Não quer dizer que nós estamos salvos, não. Nós estamos sendo perseverantes. Perseverantes, mas para isso nós temos que ser perseverantes, mas temos que ser pedir, Senhor, me ajuda a me arrepender de tudo, de todos os meus pecados, a cada dia, a cada manhã, a cada segunda, a cada minuto. Senhor, me perdoa, para que eu possa chegar no grande dia. Vamos pensar, igreja. Vamos começar a falar, Senhor, eu quero me consertar. É igual carne. Todo mundo quer carne, mas ninguém quer fazer. Todo mundo quer unção, mas ninguém quer fazer. Só pode dizer, eu fui ungido, eu fui separado. Isso não leva ninguém para o céu, irmãos. Isso não leva ninguém para o céu. Eu cheguei primeiro dentro da igreja. Grande coisa. Chegar primeiro da igreja, chegou, sentou, não limpou a cadeira, não varreu no chão, não limpou o altar, não trouxe uma água. Grande coisa, irmão. Isso não é obra. Você chegou dentro da igreja, mas você pensou o que fazer dentro de casa. Obra é chegar dentro daquele portão para dentro, limpar a cadeira, varrer o chão, limpar o altar, trazer água, colocar copo, lavar o banheiro. Aí sim você pode falar, eu estou fazendo a vontade de Deus, dentro da casa dele. Não é eu que estou me dirigindo, não estou fazendo nada. Porque para Deus é muito mais do que isso, muito mais do que isso. É olhar o nosso interior, o nosso interior. Senhor, eu quero ser limpo, eu quero ser purificada, eu quero ser santificada, para mim continuar essa caminhada. Colocar uma roupa bonitinha, não quer dizer nada. Se nós não nos arrependermos de tudo aquilo que tem entristecido o coração de Deus. A semana passada, segunda, terça e quarta, chegava aqui, me acordava aqui para orar, as lágrimas caíam. Eu olhava e falei para a menina, o mundo está doente. O mundo está tão doente que eu ajoelhada eu sentia dor. Eu sentia dor. Mas é o que é? Você está aqui, ó, buscando, clamando. Está frio? Vamos para a igreja no frio. Está calor? Vamos para a igreja no calor. Está chovendo? Vamos buscar o Senhor. Só vamos, igreja, para deixar de vir no culto quando realmente nós não pudermos. Nós estivermos muito, mas muito enfermos. Mas quando você tem um fôlego de vida, você pode andar, não perca a oportunidade de estar vindo no culto. Porque pode ser a minha e a tua última vez. Amém? E essa vai ser a minha oportunidade de voltar na outra oportunidade para a igreja. Amém? O grupo de louvor está com a comunidade. Aleluia. Glória a Deus.
vista com a oportunidade. Pastor Paulista com a oportunidade. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor. Agradeço a Deus por mais um dia de fogo de vida. Agradeço também pela vida do pastor Manuel e de todos os obreiros da sua casa. E que cada um saiu das suas casas para manter na santa palavra. Amém? Vou deixar um versículo aqui que se encontra no livro de Números para a meditação da igreja, capítulo de número 14, verso 1 em diante, em nome de Jesus. Deus é bom a todo tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É poderoso. Números 14, verso 1. Amém? Vamos lá, porque as horas se avançam. Vou estar lendo a mensagem do Senhor nesta noite. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe diz: Ai, Senhor, morremos na terra do Egito, ou assim morremos neste deserto? Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos na espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Irmãos, esse texto ele fala sobre a libertação do povo de Israel, que durou quase 400 anos de escravidão. E aqui em Números nós vemos como o povo de Deus é grato todos os dias, não nos dias de hoje. Lá atrás você vê que o texto fala que o povo chorou e achou melhor voltar. Como voltar para um lugar, irmãos, que eles não tinham salário, comiam o resto do faraó, não tinha expectativa nenhuma de vida, vivia hoje, mas não sabia o que ia acontecer no dia da manhã. E hoje nós vemos também muitos nos dias de hoje que quer voltar para o Egito, está dentro da igreja, mas quer voltar para o Egito. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que o Senhor não permite, porque senão muitos voltariam para o Egito para comer pepino e cebola, porque lá fora o mundo nos oferece isso, né? Mas hoje o mundo oferece o que? As bebidas, drogas, tudo que não presta aí lá de fora. E hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, porque o Senhor tirou nós lá do Egito, foi com mãos fortes, foi com mãos humanas, foi com mão forte. E graças a Deus, todos estão aqui na presença do Senhor, não pela nossa força, que a nossa força é muito pouca, poder depender da nossa força, a gente sai da presença do Senhor, mas os filhos que somos nós, a igreja que somos nós, Deus não permite. E assim eu agradeço a minha amiga oportunidade e as palmas agradecem. Aleluia. Oh, glória a Deus.
da igreja da paz do Senhor? Amém. Amém.
Oração bem-vinda, Papai Senhor. Amém.
Que Deus abençoe o tipo de oração. Se esforce mais, irmãos, para vir para os ensaios, amém? A oportunidade está com o pastor Alberto, ele fala de dízimos e ofertas. Logo em seguida, o grupo de louvor da comunidade. Amém? Obviamente, a amada igreja, a paz do Senhor. Amém. Quero ler uma mensagem com a igreja que se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Amém? 2 Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor e veio queredor para levar-nos os meus 2 filhos para ser servo. Eliseu disse: o que tem a fazer? Declara-me o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai e pede para ti vaso emprestado a todos os teus vizinhos, vaso vazio, não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, a parte os que estiver cheio. E partiu ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles traziam vaso e ela enchia. E sucedendo que cheios foram os vasos, disse os seus filhos: traz ainda vaso. Porém eles disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos bebem o resto. Amém? Amém. O que tem a ver com oferta? O que tem a ver com oferta? Na hora de clamar a Deus, no desespero, a gente vem clamar a Deus. Como Deus dá a bênção, a gente não pergunta mais para Deus. Essa mulher está no desespero, ou não? O desespero era tanto que agora o vereador vai levar os meus 2 filhos. E ela sabia quem clamar. Ela sabia que o homem de Deus, Eliseu, que representava naquela época Deus, ela só podia chegar nele, não tinha como chegar diretamente a Deus. Ela vai a Eliseu. Eliseu pergunta para ela: que fruta tem em casa? Ela diz: olha, tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Ela não vai mentir. Ele diz: vai para a tua casa, pede vazias, vasos emprestados, não pouco vazio, a tua vizinha, e deita o azeite. Quando tudo encheu, o desespero daquela mulher, que é o que acontece comigo e com você, era pegar o azeite e vender, porque eles estão em desespero. Os homens estão na porta para levar o ciclo, mas ela sabia de onde ela tinha sido abençoada. Ela volta agora para consultar o homem que transmitiu a ordem aonde ela fosse abençoada. Ele disse: agora você vai e vende. O que acontece, irmão? Muitas das vezes, na minha situação, na sua situação, nós pedimos para Deus, ainda até fazemos voto: Senhor, quando o Senhor me arrumar, abrir a porta de emprego, a metade do meu salário eu vou dar. A metade. Já fica ousado. Aí Deus, que é mais ousado ainda, arruma um emprego de 10 mil reais. Nem que seja só um mês, mas arruma. Aí o cidadão está com conta até o pescoço. A metade está quanto? 5. Ele nem veio o dia do culto. Aí depois não sabe porque perdeu. A mulher em desespero. Ela sabia que o que ela tinha não era dela, era de Deus. E ela vai ao homem de Deus. E o homem de Deus diz: vai em paz, vende, está cumprindo a sua necessidade. Então que nós, tudo que nós temos é de quem? Se eu sou de Deus, se você é de Deus, o que nós temos é dele, irmãos. E ele, com a sua infinita misericórdia,
bondade, pede que nós oferte na casa dele e ainda com a alegria, para a manutenção da obra da casa do Senhor. Manutenção essa que quem vai desfrutar? Nós mesmos, irmãos. Nós mesmos. Fizemos aqui é quem? Aqui é a nossa casa, é a minha e a tua casa. Se na tua casa não pagar a conta de luz, os homens vêm aí, corta aqui também é assim. E aqui quem paga essas contas são a família. Quem é a família somos nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Então que você oferte com alegria, porque tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Amém? Faça igual essa mulher, oferta com alegria. Não vai poder a mão perdoar, ela falou com. Se Eliseu falasse, eu quero tudo, ela tinha negado tudo, porque ela foi lá. Mas Eliseu disse, não, vai, faz. Deus quer ver a bondade no teu coração. Oferte com alegria essa noite a casa do Senhor. Amém? E eu agradeço a ti por oportunidade. O irmão Paulo vai passar aqui com a igreja no seu pé. A mocidade só da justiça salvou a igreja, não é, Senhor? Amém.
Igreja, segunda, terça e quarta, oração das 8 às 9. Na terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, ensaio do ciclo de oração. Na sexta-feira, culto normal. No sábado, oração das 8 às 9. E assim agradeço a minha rica oportunidade e as palmas ao Senhor. A pastora de família, quem vai estar dando a palavra da noite, amém? Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade a Deus, ao pastor local e cada vez nessa casa. Que Deus venha abençoar cada um. E agradeço a Deus por mais um dia, né, aqui na casa do Senhor, por essa oportunidade. Eu vou estar lendo Juízes 6. Deus Santo, aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória. A servidão dos medianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevaleceu na mão dos medianitas sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles no campo, destruíam a novidade da terra, até chegar em Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Por isso subiam os seus gados, as tendas vinham como os gafanhotos, tanta multidão quanto os que podiam contar. Nem eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel exclamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando aos filhos de Israel, os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas. Até aqui. Pode ser assentado. Aqui o Senhor falou a Israel, e ele entregou, né, a Israel e os medianitas por 7 anos. E aqui os medianitas, por que eles foram entregados aos medianitas? Por permissão do Senhor, porque aqui eles já estavam fazendo tudo que desagradava ao Senhor. Eles já estavam adorando outros deuses. E o nosso Deus, Ele é único. Ele não aceita ser dividido com outros deuses, né? Aqui foi permissão do Senhor que esse povo prevaleceu aqui. Esse povo já não estava passando fome. Mas tudo que acontece na minha vida e na sua vida, tem coisas que é permissão do Senhor. Tem coisas que acontecem que é Deus permitindo para lá na frente você ver que de errado você está fazendo aos olhos do Senhor. E aqui
se punham contra aquilo que tudo que o Senhor tinha ensinado, né? Eles adoravam outros deuses. E Deus já tinha falado, Ele enviou, já tinha tirado aquele povo lá do Egito, né? Tirado eles do Egito com servidão lá com o faraó. E aqui mandou eles para essa terra. E aqui eles esqueceram de tudo aquilo que Moisés tinha ensinado, todos os mandamentos. Começaram a servir outros deuses. Por isso que eles prevaleceram esses 7 anos. Você imaginou 7 anos ali, tudo que eles plantavam, os medianitas vinham e destruíam. Eles vinham como os gafanhotos, levavam tudo, boi, os camelos, as vacas, as ovelhas, tudo que eles plantavam. Eles já estavam passando fome. Então o Senhor, aqui no 8, o Senhor fala: enviei um homem, um profeta, filho de Israel. Aqui ele está falando de Moisés. E Moisés livrou eles lá no Egito, do faraó. Eles foram levados e levados para essa terra. E ali eles começaram tudo que não deviam fazer. Foi então que o Senhor apareceu o anjo. Apareceu um anjo a Gideão. Quem é Gideão? Gideão era filho de Joás, o berebita. E ali ao Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele falou ao Senhor. Ele estava ali malhando trigo. Ele já estava malhando trigo num lugar, no alagar, um lugar onde o povo pisava a uva. Era um lugar que não era para malhar o trigo, mas ali ele já estava tentando esconder para os medianitas, parece, tentavam esconder ali, tentaram aproveitar um pouco daquele ali escondido dos medianitas. Foi ali que o Senhor veio ao encontro dele, mandou o anjo ao encontro dele. Verdade. Aleluia. O Gideão, o nome dele significa destruidor, guerreiro, poderoso e lenhador. Por isso, um guerreiro medroso. O Senhor chamou ele por quê? O Senhor, ele conhece o meu coração e o seu coração. O Senhor não vai chamar aquele que se diz o maior. O Senhor quer pegar aquele menor, aquele que está escondido. Aqui o Senhor veio e falou com ele: Gideão, eu te escolhi, varão valoroso. Ele respondeu ao Senhor: eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor da tribo de Manassés. Ele não se achava ninguém, ele vivia de favor na casa do pai dele. Por isso que ele falou: eu sou o menor da casa do Senhor. Mas aí o Senhor falou com ele: não, varão valoroso, você é um varão. Eu estou contigo, não temas. Aqui no 14, então o Senhor olhou e disse: vai na tua força, você livrará Israel dos medianitas. Né? E ele não acreditava naquilo, né? E Gideão, ele ofereceu um presente, né, para os anjos. Ele falou: posso fazer um presente? Ele fez bolos de asno, farinha, carne, e pôs um caldo numa panela. Ele trouxe e ofereceu ao anjo e apresentou ao anjo de Deus. Então o anjo disse: coloque atrás da rocha, fenda que se chama rocha, que ali o anjo do Senhor desceu e tocou com seu cajado e queimou, subiu aos céus. Ali foi que Gideão entendeu que era o anjo do Senhor, que ele tinha ficado face a face com o anjo do Senhor.
fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. O Senhor, Ele sabe de tudo, né? E Ele não escolhe você por acaso, como aqui Ele escolheu o Gideão. Eu creio que essa tribo do Gideão tinha muitos varão maiores, e ele se sentia aquele menor. Mas só que o Senhor já conhecia o coração dele, né? O Senhor conhece o meu e o seu coração. O Senhor conhece o que a gente está pensando. Ele não escolhe você por acaso. E Ele manda dizer para a igreja: não temas, que é com cada um de vocês. Eu não sei o que você veio pedir nessa noite, mas não temas. Tenha fé. Porque tudo que nós fizemos é pela fé. Tem coisas que a gente tem que ir pela fé e acreditar que o Senhor é conosco, que o Senhor vai dar nas suas mãos. E aqui ele foi com Gideão. Mas Gideão teve que mostrar para Deus, para o anjo, e Gideão ainda pediu provas para o anjo, né? Só que aqui Deus também falou para o anjo que ele teria que consertar lá. E a peleja dele aqui teve que já ser na casa do pai dele, com o altar de Baal que o pai dele tinha. E o anjo do Senhor falou com ele: você vai ter que derrubar, destruir e reconstruir com a permissão do Senhor, do jeito que o Senhor queria. Aí ele entendeu, falou que era para mexer com os deuses do pai dele, da casa do pai dele. Ele entendeu. Ele chamou os servos e foi à noite para o bosque. Aí o Senhor falou para ele: pega aquele segundo boi do seu pai para oferecer. Aí ele teria que cortar as lenhas para fazer aquele altar. Mas primeiro ele teria que derrubar. Ele chamou os servos do pai dele e fez aquele trabalho à noite, para que ninguém da casa do pai dele soubesse. Mas sempre tem que ter alguém para ir contra a vontade do Senhor. Ali teve um varão que foi lá e falou que era ele que tinha derrubado o altar de Baal do pai dele. Só que o pai dele não acreditou, falou que quem estava contendendo contra o filho dele, o filho dele chama Jerabaal. Aí ele teve que, a peleja dele não foi lá fora, a peleja dele foi dentro da casa do pai dele. Assim é na nossa vida. A nossa peleja não é lá fora, a nossa peleja é dentro da nossa família. Muitos dos nossos familiares também são como aqui. Tem os altares, tem as imagens. Não é diferente na nossa vida. A nossa peleja não é diferente. Tem uns altares também na casa dos nossos familiares. E aquilo você vai falar, eles viram na cara para você. Você tem que ter muito temor ao Senhor e na fé que o Senhor é contigo. Quantas vezes eu já fui na minha mãe, ela tem os altares, ela é adoradora das imagens, e ela não aceita nem eu nem o pastor. Ela não aceita. Mas é aquilo, a gente tem que frequentar a casa dela. Falamos, mas não damos ouvido. Mas temos que ter fé que um dia o Senhor, do mesmo jeito que Ele tirou as nossas escamas dos nossos olhos, Ele pode tirar de cada um de você, de cada marido que não está aqui, de cada filho.
Que o Senhor tenha fé que você pode alcançar isso. Eu tenho a fé que um dia os meus familiares estarão todos servindo ao Senhor. E Deus manda falar para a igreja também. E você tenha fé. Um dia eles vão estar conhecendo esse Deus que nós conhecemos. Eles vão estar destruindo por conta própria aquelas imagens que não cabe a nós a pegar e destruir. Que ali tem que ser de livre e espontânea vontade da pessoa. Né? Nós temos que ser educados. O Espírito Santo não envergonha. Né? A gente tem que ter prudência, principalmente com os familiares. Não devemos tratar do jeito que eles nos tratam, mas melhor. Né? E aqui o Gideão, ele teve que preparar, destruir o altar de Baal, o pai dele, e preparar um para o Senhor e oferecer aquele boi do pai dele. Era o boi que o pai dele, era o Deus dele e o boi dele que ele amava. Mas ele teve que oferecer ao Senhor. Ele ofereceu ao Senhor, fez tudo como o anjo tinha pedido. Aí ele preparou o altar. Só que Gideão preparou tudo isso. O anjo veio, fez o sacrifício àquele boi. Só que Gideão ainda pediu mais uma prova ao Senhor. Gideão ainda quis encostar, vamos dizer assim, vamos parar na palavra de hoje, quis encostar o anjo na parede ainda, né? Que aqui é no 24. No 36, 35 aqui. 37. Eis que, porém, veio um velo de lã de orvalho, estiver somente o novelo. Aqui ele falou que o Senhor, se o Senhor fosse com ele, que era para o Senhor olhar só em volta do novelo. E o Senhor de manhã estava olhando só como ele tinha pedido. E no 38 também ele fez a mesma coisa. Novamente, no 39 ele pediu. Gideão diz a Deus: não se acenda, Senhor, a ira contra mim. Fala só que é desta vez que rogue outra vez e faça a prova do velo. E só que haja seco na terra, que há orvalho só no novelo. Olha para você ver. O anjo já tinha dado provas que era com ele. E não era para ele temer, mas só que ele sempre estava, vamos dizer assim, querendo fugir do que o Senhor tinha colocado na mão dele. Né? Vamos dizer, ele querendo sempre estar procurando um escape para sair. Né? Ainda nisso, ainda envolvendo o anjo, querendo que o anjo provasse mais. Né? E
fazer. Aleluia. Em Lucas 1,37, há impossível alguma coisa para Deus? Não há. Né? E nós devemos crer cada vez mais. Porque há muita incredulidade nas pessoas. As pessoas têm que ver para crer. Nós temos que confiar. Não temer as coisas do Senhor. Aqui o Senhor, naquela noite, ele viu o que o Senhor, aí ele não mais questionou ao Senhor, porque ele já viu que o Senhor já tinha dado todas as provas para ele. E Deus, ele garante a presença dele, a ordem, como se fosse, e ele já tinha mandado ele como um libertador daquele povo. Ele já tinha designado a ele para ir e libertar aquele povo. Que ele era com ele, que ele estava com ele, que ele não tinha que ter medo da morte, que ele teria que ter medo de nada. Aleluia. E Gideão, ele, devido à desobediência desse povo, ele foi escolhido para ser o libertador desse povo. Por mais que ele era medroso, o Senhor levantou ele. E então foi aí que surgiu a tribo dos Gideões, dos 300, né? Que foi mandado 22.000 homens para liderar aqui essa libertação do povo. Só que ali ficou só 10.000. E o Senhor falou a Gideão: só vai aqueles que eu permiti. Tem coisas na nossa vida que Deus fala que é permissão dele. E você, tudo que você fazer, você tem que fazer com permissão do Senhor, né? Porque Gideão aqui, ele quis correr, ele quis fugir. Deus escolheu ele como o menor da casa do pai dele. Ele pediu provas ao Senhor, porque se você pedir também, se você orar e pedir, o Senhor ele vai dar prova para você também. Vai depender da sua oração, da sua busca. Pode ser daqui 1 dia, 2 dias, que o tempo é do Senhor também. E tem coisas que você pede hoje, vai acontecer daqui 20 anos, 30 anos. Mas você tem que ter fé que aquilo vai acontecer, né? Você não pode ter medo. E aqui Gideão, ele deu esse exército para ele liderar e para ele libertar aquele povo. Foi 22.000 homens, mas só ficaram 10.000. Porque muitos já temeram, muitos já ficaram com medo, e 10.000 já desistiram. Né? 10.000 desistiram. E ali o Senhor deu ele uma estratégia. O anjo do Senhor novamente falou com ele. Que ele levasse eles para o riacho para eles beber. O que bebesse de joelho, ou o que bebesse de cão, esse seria o que o Senhor daria para ele libertar aquele povo. Foi aí que ele foi com as tribos de Manassés, a tribo de Zebulão, e ele juntou esse povo e foi. Ali esses 300, foi os 300 que lamberam água que nem cães. Que aí o Senhor falou para ele: são esses que vai libertar o povo com você, que vai estar junto com você. Foi esses que libertaram eles dos medianos.
como se fosse um só homem. Glórias a Deus. Porque a nossa batalha, como o Senhor está conosco, a vitória é certa, né? Não adianta ele podia ir com esses 20 mil aqui para libertar o povo lá dos medianitas. Mas se o Senhor não tivesse, era mesmo que não fosse com nenhum. E aqui o Senhor falou que só aqueles que bebessem como um cão, que foi os 300 que foi separado para ir para a guerra com ele. E Gideão, ele era descendente de Abraão, da esposa de Ketura. Deus, nessa luta, ele começou na sua própria casa. Ele edificou a Deus. O Espírito Santo de Deus tocou nele, né? Isso ele era incrédulo. Mas o Espírito Santo, o anjo do Senhor permitiu que o Espírito Santo de Deus tocasse nele, para ele acreditar. E tem coisas que é o Espírito Santo de Deus que nos toca para nos acreditar, para nós ter força. Porque de nós não há nada, de nós não há força, né? Foi ali que ele foi contra aquele povo e Deus ele libertou aquele povo dos medianitas, né? E Gideão, ele era muito medroso. Porém, ele obedeceu. Mesmo ele fazendo prova de tudo aquilo que o Senhor ele fez com o anjo do Senhor, ele obedeceu. Ele não mais fugiu daquilo que Deus tinha colocado no caminho, né? Tem coisas que a gente Deus coloca na nossa mão, a gente tenta fugir, né? E nós não devemos fugir daquilo que o Senhor nos coloca na nossa mão, né? E eu vou estar contando um pequeno testemunho que aconteceu comigo. Eu estava numa campanha, eu tinha feito uma ultrassom da tireoide e tinha dado um nódulo, né? Aí a gente estava numa campanha, aí eu passei no médico e a gente estava no corredor de fogo, como o pastor falou na sexta-feira. Aí a gente fazia o corredor de fogo, no final, só que passavam os pastores. Aí no final eu passei e o rapaz que estava lá narrando, né, ele falou assim: você tem a fé que você vai ser curado? Aí eu passei a mão onde tinha o nódulo. Ali na outra semana eu tinha uma consulta com um endócrino. Aí ele pediu novamente outra ultrassom, que aí se o nódulo não tivesse, ele ia fazer uma punção, né? Ia fazer uma biópsia. Aí eu fui, ele ele pediu a outra ultrassom, eu fiz. Quando eu voltei nele, ele falou: não tem nódulo nenhum aqui. Aí eu falei assim: é o Senhor que me curou. Porque na outra, aí ele falou: você está com a outra ultrassom? Eu falei: estou. E tinha mesmo um nódulo de 2 centímetros do lado direito aqui. Aí, isso, igreja, é para acrescentar mais a fé. Glória, aleluia. Porque é nessas pequenas orações, é nessas pequenas coisas que o Senhor, Ele faz as curas. O mesmo Senhor que curava antes, Ele dá cura, Ele dá liberta, Ele transforma, né? E eu tive esse privilégio de ser curada por Ele. Eu já estava até com medo de ter que fazer a punção, que não é fácil a punção, né? A biópsia, né, que eles fazem, né? Que é uma punção do nódulo, que é dolorido, mas para honra e glória do Senhor, eu fui curada naquele dia. E nós passamos ali naquele corredor, que a gente fazia um corredor
honra e glória do Senhor, Ele fez eu lembrar agora que você que tem alguma enfermidade, crê que o Senhor Ele dá cura, né? Nas pequenas orações, pede ao Senhor que Ele cura. Pode ser que demore, que tudo é o tempo dele, né? Que às vezes Ele ainda permite que a gente tenha alguma enfermidade, para você ir buscar mais na casa do Senhor, né? Mas tenha fé que Ele pode curar. Como Ele curou, Ele pode curar cada um. E o Senhor que fazia aquelas curas, aquelas libertações, desiste. Nós que estamos afastando cada vez mais do Senhor, né? Mas Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele pega aquele menor, coloca sentado lá no lugar onde Ele quer, né? É assim que Ele faz comigo e com você nessa noite. E aqui, para finalizar a palavra, o Gideão ele teve um chamado e uma vitória. E aqui no final, Deus deu a vitória a ele. Deus deu a vitória a ele e ele libertou aquele povo de tudo aquilo que o Senhor tinha permitido por 7 anos. Né? Que você fique com essa palavra, que você possa meditar nessa palavra, até que o Senhor me conduziu. Que Deus abençoe a vida do pastor, dos pastores locais. E eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas ao Senhor. Glória a Deus. A obediência vai gerar bênção, né? Verdade. E a desobediência gera um cativeiro. Deus é bom, mas Ele é justiça. Então faça tudo. Verdade. Mas não desobedeça as ordens. Glória. Porque quando você desobedece a Deus, alguma coisa Ele permite. É o diabo. Não, o diabo só vai tocar em você e em mim se o Senhor permitir. Aleluia. Porque quando Deus fala para Satanás, Satanás não me vem, e arrodear a terra, ele não estava pelo meio. Pelo meio só quem anda é Cristo. O teu nariz fica onde? No meio da tua cara. Esse mundo fica onde? No meio do altar. Aleluia. Glória. É assim que Deus habita. No meio da igreja. Glória. Para nós alcançar a misericórdia de Deus, nós temos que crer. E acreditar que o impossível Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Na vida de todos os homens. Quando Lázaro morre, Jesus diz: a enfermidade não é para a morte. E ele acaba morrendo. Mas Jesus olha isso. Ainda diz assim: vou despertá-lo do sono. A primeira coisa que Jesus faz é ergue as mãos ao céu e os olhos e diz: Pai, graça te dou por me ouvir. Glória a Deus. Aí desce uma misericórdia tão grande, igreja,
milagre aqui. E eu sou um milagre também. Aleluia. Um outro dia que eu tive a oportunidade, eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu era rapazinho. Eu estou aqui porque Deus me deu. E Ele é muito bom. Deus é maravilhoso. Você crê? Então, aplaude Ele nessa hora. Receba, Senhor, essa nossa adoração no palco. São nossos agradecimentos de hoje pela tua palavra. E cada um sai daqui sabendo que olha só, Deus só pensou que eles fizeram. Deus tem que pensar em mim e você, que nós estamos sempre fazendo o que é reto aos olhos dele. Igreja do Senhor, não deixe que o mal domine o seu coração. Porque aonde o mal entra a destruição. Porque Deus só opera onde existe amor. É difícil falar de amor. Glória, glória. É difícil, é impossível. Amém? Ou é fácil falar de amor? É fácil falar, o duro é viver. Viver. Deus, muito obrigado, Pai. Sim. Pela tua palavra, abençoa a tua filha, abençoa todos que estão aqui nessa noite, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado através da nossa vida. Somos aqui, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Cada um que trabalha nessa obra é um instrumento que não pode usar, e que cada um de nós, Senhor, sejamos capacitados para fazer a obra do amor. Abençoe as pessoas que não vieram nesse culto. Visite eles na casa deles, como já foi anunciado, e que eles apareçam para terça-feira, para aprender mais de ti, aprender a ser dependente de ti, para que as coisas venham fluir de acordo com a nossa necessidade. Nos leve paz no nosso lar, nos dê uma semana de vitória, semana de bênção, semana que as coisas que não se resolveram nessa semana que passou, o Senhor possa dar vitória para cada um de nós. É isso que eu te peço e até agradeço nessa noite. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E até aqui nos ajudou o Senhor. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não seja só por hoje, mas seja para sempre. A igreja de Jesus aqui na terra, diga amém. 1, 2, 3, tudo posso naquele que me fortalece. Só mais uma vez, 1, 2, 3, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos, vamos nessa fé que o Senhor nos alcança.